Irmãos, é alguém que nós temos um carinho muito grande, viu? Isso é uma pérola, esse menino. Nós amamos a vida dele demais, amém? Meus irmãos, quero louvar a Deus por mais essa oportunidade de poder estar fazendo exposição da sua poderosa palavra. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores dessa casa, pastor Rogério, pastor Anaí, os pastores presidentes, que Deus abençoe. Obrigado pela confiança, amém? Vivemos tempos difíceis e a gente sabe que não é qualquer um que nós podemos confiar tal responsabilidade. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, louvo a Deus pela vida desse menino, um menino de ouro, amém? Vocês têm uma pérola do Senhor. Amo a vida dele, da esposa deles, amém? Da esposa dele, irmãos, Deus, na sua infinita misericórdia, na nossa trajetória, no nosso caminho, Deus, Ele sempre coloca alguém do nosso lado com propósito. Deus nunca vai colocar alguém na minha e na tua vida que não tenha um propósito. E o propósito de Deus foi revelado através da vida desse rapaz, que me dá ânimo, me dá graça. Por quê, irmãos? A gente vê um casal tão jovem fazendo a obra, e aí nós nos lembramos da nossa mocidade, o qual nós não estávamos lá. Mas também é uma força para nós que já temos aí uma idade não tão avançada, mas uma idade, dizer, vou perseverar. Por quê? Porque é tão difícil de você ver jovens comprometidos na presença do Senhor, é difícil. Eu pastoreio a igreja, eu sei do que eu estou falando. Que Deus abençoe a sua vida, da irmã Pamela, que Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, amém? Que está aqui comigo. Ela está só com uma herdeira. Se eu tivesse trago as minhas filhas tudinho, esse lado aqui da igreja poderia ter saído. Primeira fileira aí podia levantar e deixar só. São 8 irmãos. Filho é como flecha na aljava. São bênçãos do Senhor, amém? Deus abençoe o grupo de varões. Que Deus abençoe, estou feliz de conhecer mais um povo que vai morar no céu, amém, igreja? Na verdade, da última vez que nós estivemos aqui, nós estivemos acompanhando o evangelista Rodrigo, e foi uma bênção. Irmãos, abram as nossas Bíblias, Salmos 137, que tema, viu? Ó, depois vocês falam com o Denilson, não escolhi tema, amém? Não escolhi tema, nós estamos aqui debaixo de uma autoridade, e nós vamos ser fiel ao tema, daquilo que foi gerado no coração do servo, e eu creio que Jesus vai falar com a igreja essa noite. Deus tem uma palavra para os nossos. Eu fui confrontado. Hoje eu passei um dia de meditação. Hoje eu fiquei o dia inteiro dentro de casa, tá ali minha esposa, trancado, ouvindo louvor e meditando. Então assim, nós viemos e não viemos para brincar. Que palavra! Que palavra! Quanto mais o Espírito Santo ia falando comigo, aí aqui e ali, eu, ai, porque primeiro é aqui, amém? E, irmãos, e a gente não é nem pregador, porque quando a gente pastoreia, a gente mais ensina, não é, meu pastor? Aí o Denilson nos coloca nesse estreito, mas não tem como dizer não, primeiro para Jesus, e depois a esse rapaz que tanto nos honra, amém? De vez em quando aí sou eu que levo os dois, levo um num dia e outro no outro. Acharam o texto, meus irmãos? Diz assim: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos sim, nós choramos, quando nos lembramos de Sião, penduramos nossas harpas, sobre os salgueiros no seu meio, amém? Meus irmãos, nós estamos diante de um texto, que quando nós vamos meditar, no Salmo 137, nós vamos ver um salmos, um cântico de lamento, de dor, de sofrimento, de luto. Por quê? Livro de 2 Reis, seu capítulo 24, 25, profeta Jeremias, capítulo 39, e o livro de Daniel, capítulo de número 1, vai deixar muito claro o povo de Israel sendo deportado para a Babilônia. Deus levanta seus profetas e diz ao povo que irá castigar o povo. E quando nós olhamos para o Salmos 37, nós vamos ver o povo dentro desse cativeiro. A Bíblia não diz quanto tempo o povo já está lá, mas Salmos 137
quando nós começamos a ler, nós vamos ver que eles dizem que eles se lembram de Sião. Ou seja, já há um tempo. Quando Deus usa a boca do profeta Jeremias, diz que esse cativeiro irá durar 70 anos. Só que aqui nós não sabemos a data exata. Nós buscamos dados históricos e não tem nenhum historiador que afirme. Mas, se é uma lembrança, é um pensamento, é uma saudade de algo que já está lá há um certo período de tempo. E quando nós vamos olhar para o texto, isso aqui é poderoso, Jesus. Nós vamos ver que o povo está cativo não é porque Deus quis. Não. Porque o povo em si abandonou alguns princípios. Deixa eu falar uma coisa aqui essa noite. Princípio é algo que não pode ser quebrado. Quando Deus ele estabelece princípios na vida do crente, princípio é inegociável. Princípio não é algo que você possa trocar, não. Princípio é aquilo que eu pratico e não deixo de praticar por nada. Isto é princípio. É quando Deus estabelece algo e diz: olha, é isso aqui e acabou. Dogma muda, mandamento não. Moisés, para organizar o povo, ele cria as leis, mas há mandamentos que esses não são mudados. E quando Deus ele estabelece princípio ele não pode ser mudado. Então quando nós vamos olhar o povo cativo, triste, nós precisamos entender algo: a culpa não é de Deus, é do povo. Porque Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, pastor, Ele sempre avisa, Ele sempre corrige, Ele sempre fala. Antes mesmo de eles forem para o cativeiro, Deus avisou. E existem pelo menos 3 fatores que levaram o povo a este cativeiro. Primeiro, desobediência a Deus. Começaram a desobedecer, começaram a quebrar princípio. Eu tenho um costume de falar que a geração atual que nós vivemos, uma geração mendiga de milagres, porque vivemos gerações onde milagres eram manifestos, aonde cultos de ceia, somente com os louvores da harpa, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, aonde aleijados eram curados, cegos voltavam a enxergar, aonde sentíamos a presença do Senhor. Aí as pessoas começaram a quebrar princípios. Está aí uma geração mendiga de milagres. Por quê, pastor? Porque quebra princípio. Quem escolheu o tema foi Denilson. Nós vamos pregar. Idolatria. O povo já estava adorando a outros deuses. Pastor, eu não sou idólatra. Por que, pastor? Eu venho para a igreja, eu não estou adorando a outros deuses. Não. Idolatria, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tudo aquilo que nós colocamos acima do Senhor se torna idolatria. Eu vou só dar um exemplo. Aquele crente que nunca tem tempo para Deus, porque vive trabalhando, vive fazendo hora extra. Ai, nós temos que cuidar da casa, não arruma um tempo para Deus. Cuidado, isso é idolatria. Você está querendo servir a um Senhor chamado Mamon. Idolatria. Nós poderíamos falar muitos outros, mas nós queremos entrar na palavra. E o terceiro, rejeição dos profetas que Deus levantou. Tantos outros que Deus levantou antes de Ele levantar os contemporâneos, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Deus vinha alertando o povo desde a época de Juízes sobre idolatria, sobre perversão, pecado, corrupção. E o profeta Jeremias, ele é um profeta rejeitado, porque tem um falso no meio dizendo: está tudo bem, está tudo certo, continua da mesma maneira. Jeremias vem com uma palavra dizendo: olha, mentirosos, hipócritas, nos tempos antigos vieram outros e falaram: consertai-vos, arrependei-vos. Por que Deus vai mudar a pregação agora? Porque o céu ainda é arrependimento, o céu ainda é conversão. Para nós chegarmos na maior promessa, precisa ainda praticar princípios. Jeremias exorta o povo dizendo: cuidado,
Porque hoje, meu pastor, vemos uma geração que rejeita a maior profecia. Vivemos hoje uma geração que rejeita a maior, mas recebe. Eu não vou pregar aqui contra prosperidade porque é bíblica, mas eu sei que a prosperidade não depende de uma profecia, mas sim de eu praticar princípio. Deuteronômio capítulo 28. Se atentamente deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, e tomar cuidado de fazer tudo aquilo que eu vos ordeno hoje. Isaías capítulo 1, verso 19. Se quiserdes e ouvirdes, comerás do melhor desta terra. Porque hoje, profecia para alguns é: Deus está dando chave, Deus está dando casa, Deus está dando carro. Para alguns isso é profecia. Mas eu conheço a maior de todas. Ainda é salvação. E o povo rejeita. Porque quando se há uma mensagem bíblica acerca do arrependimento, é difícil até para alguns da glória. Mas pelo menos 3 desses quesitos o povo quebrou. E o povo está cativo. E o texto me chama a atenção porque o povo pega a harpa e pendura no sal. O povo pendurou porque quis, Deus não mandou pendurar nada. O problema de algumas pessoas é que faz as coisas sem direção de Deus. Deus não deu direção de pendurar a harpa, até mesmo porque a dificuldade que estava passando, a culpa não era de Deus, era do povo. Pendurou porque quis. O próprio Cristo vai dizer: esforço, tem de bom ânimo, no mundo tereis mas tem de bom ânimo. Existem uns 2, 3 alecrim dourado por aí que acha que não vai ter dificuldade, acha que não vai passar. Não, porque agora eu estou servindo e agora é só vitória. Ele olha para Jó e diz: cinge o teu lombo como um homem agora, porque falarei contigo. Então pelo menos esses 3 princípios estão quebrados. Eles pegam e penduram a harpa no salgueiro. Harpa, ferramenta, que traz uma alegria, porque eram entoados cânticos de Sião, e eles se lembravam da glória, eles se lembravam da alegria que era de estar na Mas quem trocou a alegria da presença não foi Deus, porque Ele é imutável. Às vezes eu me pergunto: aonde está essa geração? Por quê? Porque Deus sempre esteve no mesmo lugar, porque Ele não mudou. O problema não é Deus, é você, porque Ele não muda, Ele é imutável. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e vai ser eternamente. A pergunta é: aonde eu estou? Eu vejo gente perguntar: onde está o teu Deus? No mesmo lugar de onde Ele sempre esteve. É aonde você está. Essa é a pergunta. Porque eles sentiram saudade daquilo que eles fazem, porque outra hora eles estavam na posição. Então quem saiu da posição? E a Bíblia diz que eles penduraram a harpa. E o que eu vou falar aqui vai de Bíblia. Eu amo a Bíblia. Sabe quando nós penduramos a harpa na nossa vida? Alguns critérios que esta geração, porque Deus está falando com o crente que está aqui, tá? Jesus sabe, não vem dizer que a palavra era para outro não, que Jesus não é doido, irmão. Ele sabia quem ia estar aqui. Tem crente que diz: fulano tinha que estar aqui. Jesus não sabia que ele não ia estar e você sim. Jesus foi pego de surpresa. Sabe quando nós penduramos a harpa?
quando nós paramos de orar. Por quê? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Penduramos a harpa quando paramos de jejuar. Mateus capítulo 6, verso 16, quando jejuardes não mostrareis, e nem estareis entristecido como os hipócritas, pois mudem a aparência no rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade eu te digo, eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, porém, quando jejuardes, põe o óleo na cabeça e lava o teu rosto. Penduramos a harpa quando paramos de consagrar. Provérbios 16, verso 3, consagra ao Senhor todas as tuas obras, e os teus planos serão bem sucedidos. Penduramos a harpa quando paramos de ler a Bíblia. O salmista no capítulo 119, verso 11, escondi a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Penduramos a harpa quando paramos de fazer missões, porque Marcos 16, verso 15 diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura viva. Penduramos a harpa quando paramos de fazer culto dos lares. Atos capítulo 2, verso 46, e perseverando unânime todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos e alegrava o seu coração. Penduramos a harpa. Essa daqui vai ter que ser crente. Quando nós nos afogamos o dia inteiro nas redes sociais. Livro de 1 Coríntios, sumiu glória. Livro de 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Portanto, qualquer coisa que fazer, fazais para a glória de Deus. Penduramos a harpa. Não, eu estou debaixo de uma direção. Se você falou aí, não, nós estamos debaixo de uma direção. Tem gente que azurrou no coração. Mas eu não estou fazendo mal para ninguém, não. Site de fofoca é o quê? Sumiu glória. A zorra no coração aí de novo. Nós estamos debaixo de uma direção, irmão. Mas explica para mim onde o nome de Deus está sendo glorificado. Você passar o dia no TikTok, você passar o dia rolando rios no Instagram, você passar o dia mandando vídeo de piada, até edificando a quem? Não acabou não. Penduramos a harpa quando não zelamos do dom que Deus nos deu. 1 Pedro capítulo 4, verso 10, cada um administre aos outros o dom, como recebeu, com os bons dispenseiros do multiforme da graça de Deus. Se eu falar aqui que o dom está extinguido, faz tempo em alguns aqui. E vou falar uma coisa, o senhor me dá licença, meu pastor. Tenho medo de cara feia, não. Não tenho. O senhor me dá licença, que a palavra vai sendo liberada. A gente vai vendo umas caras feias. Só pronto. Ei, morei 10 anos debaixo da ponte. Usuário de crack. Eu não tinha medo de cara feia lá no mundo. Hoje, debaixo de uma autoridade, eu vou ter. Pega para você que não gostou. Penduramos a harpa quando paramos de obedecer. Livro de 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto no prazer no holocausto e sacrifício, como que obedeceis a palavra do Senhor? Eis que obedecer melhor do que sacrificar. Penduramos a harpa quando Deus não é a nossa prioridade. Mateus capítulo 22, verso 37. E Jesus disse-lhes: amaiar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Penduramos a harpa quando queremos viver do nosso jeito, das nossas vontades. Aqui não tem não, porque eu sou assim, porque eu não mudo, só mudo quando Deus quiser. Então vamos de Bíblia. Gálatas capítulo 2, verso 22. Já estou crucificado,
em Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, não na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. Não muda? Está na carne. Penduramos a harpa quando ficamos focados nas coisas terrenas. Tiago capítulo 4, verso 4. Adúlteros e adúlteras. Quando nós falamos de adúlteros e adúlteras no texto, não estamos dizendo simplesmente do adultério carnal, mas do espiritual também. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo está estabelecido como inimigo de Deus. Posso falar? Posso. Hoje tem festa, eu não vou para o culto. Hoje tem um aniversário da minha amiga, do meu amigo. Oh, glória some. Pode jogar na minha conta. Hoje tem uma festa. Pastor, hoje eu não vou conseguir ir no culto não, porque tem um aniversário. Deixa eu falar uma coisa, nem pede um negócio desse para pastor não. Você vai pedir para Deus também na hora da igreja? Não, Senhor, não sobe agora não, porque tem uma festinha, eu quero ir antes e não quero subir agora. Crente domingueiro? Só vem para a igreja de domingo? Não, por quê? Harpa pendurada? Porque eu vi aqui que já tem harpas penduradas. E aí? Qual é a sua harpa que está pendurada? Tem mais, calma. Penduramos a harpa. Essa daqui é a pior. Quando não se importamos com a nossa salvação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, para vivermos juntamente com Ele. Qual é a harpa essa noite aí? Eu poderia citar a harpa aqui a noite inteira que está pendurada. A noite inteira nós não iríamos sair daqui. Não se preocupa não, bateu aqui, tá? Dentro disso daqui eu falei, opa, deixa eu me corrigir nisso aqui, Senhor. Deixa eu me endireitar nisso aqui também. Qual é a harpa essa noite que está pendurada na sua vida? Essa presente geração, vamos despendurar essa harpa essa noite. Eu estou falando de despendurar, mas eu não estou falando de você pegar não. Aqui despendurar. Aqui, Senhor, para fazer a tua chamada, para fazer o teu querer. Não vem falar para mim que você estuda não, irmão, porque eu tenho um celular. Às vezes se eu não vigiar, não soltar isso aqui, não pular para o livro, eu não estudo. É por isso que eu não uso internet para estudar, eu uso o livro. Porque se eu ficar com o celular na mão, não estudo. Irmão, eu sei do que eu estou falando. Eu largo tudo e boto o livro em cima da mesa e sai cheirando o cheiro da folha, a essência. Voltando às origens. Quem crê que isso aqui desceu agora? Despendurando a harpa. Eles estão lembrando de Sião, voltando às origens. Como é que a igreja primitiva era? Porque o que me chamou a atenção é a harpa pendurada. Não foi Deus, foi o povo. Só que aí o povo pega a ferramenta e pendura. Por quê? Por causa do seu pecado, por causa da sua transgressão, da sua falha, da sua negligência. Aí vai lá e pendura, e ainda se acha no direito de questionar. O crente, quando ele está fora do propósito, é tão terrível que ele fica cego, porque até no cativeiro Deus dá sinais e fala. O crente que está fora da direção de Deus, ele não consegue ver nada bom. Quer conhecer o crente fora da direção? De tudo ele reclama. Nada tá bom.
nada. Eu sei que foi difícil para dar glória. O povo está lembrando do que fazia. Porque tem crente assim dentro da igreja, só lembra do que fazia para não fazer mais nada. Cadê o glória? Porque eu já fiz, porque eu fazia, porque... Está igual o povo, se lembrando de Sião. Só que tem um mistério na frente deles, eles estão, cegos. Por quê? A Bíblia diz que eles penduraram a harpa no sal. No sal. Deus estava mostrando para eles a esperança. E eles preferiram pendurar a harpa. Salgueiro, na Bíblia Sagrada, ela traz uma conotação de esperança e de alegria. Teve gente que não entendeu, eu vou aplicar e vocês vão dar um glória. Por quê? Livro de Levíticos, capítulo 23, verso 40. E o primeiro dia tomarás para vós ramos formosas de árvores, ramos de plantas, ramos de árvores espessas e salgueiro do ribeiro. Por quê? Ia haver holocausto, ia haver festa. Então Deus pega o salgueiro como símbolo de alegria e de esperança. Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 15, verso 7. Pelo que a abundância que ajuntaram e guardaram o ribeiro, dos salgueiros o leva, promessa messiânica, esperança. Livro do profeta Isaías, capítulo 44, verso 4. E brotará a erva como o salgueiro junto ao ribeiro das águas. Livro do profeta Ezequiel. Todas essas são figurativas da promessa messiânica, esperança. Capítulo 17, verso 5. E em seguida apanhou um pouco de sementes da sua terra e depositou no solo fértil. Só quem tem solo fértil entendeu. Plantou como se plantasse o salgueiro. Deus estava dando um símbolo de esperança para o povo. E o povo, só vendo o que queria ver. Porque o texto diz que eles ficaram atordoados com os babilônicos rindo da cara deles, sim ou não? É o crente dentro da igreja que qualquer levante, vou sair, vou embora, vou mudar de ministério, estão perseguindo o meu ministério, não vou fazer mais. Pastor, toma, não quero mais, estão falando de mim, estão fofocando a minha... Nem o seu próprio filho ele poupou da morte. Aí o alecrim dourado, não. Chamaram de beberrão endemoniado, comilão, glutão. Aí o alecrim dourado, não. É noite de despendurar essa harpa aí. Voltar a fazer o que fazia. Vou falar sem medo. Sabe por que tem coisa na sua vida que está parada? Porque a harpa está pendurada. Porque se você pegar a harpa, enquanto você tocar, algumas coisas se movimentam. O povo está com a esperança na sua frente. E me maravilha isso. Porque quando nós vamos falar de esperança, Lamentações do profeta Jeremias, no seu capítulo de número 3, verso 26, olha o que ele aponta. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Verso 29, põe a tua boca no pó, porque talvez haja uma esperança. Só que isso é uma e essa profecia se cumpriu. Por quê? Verso 26 e 29, ele diz que há uma eu amo a Bíblia, sou apaixonado. Romanos capítulo 8, verso de número 24. Se você não dá glória, eu vou parar, porque essa esperança está aqui. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança,
porque se alguém vê, como espera? Romanos capítulo 15, verso 13, ora: o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz, e crença, e abundeis esperança pela virtude do Espírito Santo. Filipenses capítulo 3, verso 20, mas a nossa cidade está nos céus, doendo também esperamos o Salvador, que é Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 27, aos quais Deus quis acontecer, que são as riquezas da glória, da misericórdia entre os gentios em Cristo, que é a vossa esperança. 1 Timóteo capítulo 1, verso 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador e nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa esperança. Hebreus capítulo 6, verso 19, essa esperança é para nós uma âncora, alma firme e segura, o qual tem pleno acesso ao santuário por detrás do véu. 1 Pedro capítulo 1, verso 3, bendito seja o Deus de Pai nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Era Deus dizendo para o povo: ó, ainda tem esperança. E sabe qual é a esperança que está aqui essa noite? Jesus. Porque nós ainda temos uma esperança. E a nossa esperança não está no homem. A nossa esperança não está naquilo que é palpável. A nossa esperança não depende daquilo que o homem vai dizer que nós somos, não. A nossa esperança está em Cristo Jesus, que é o nosso autor e consumador, redentor da minha e da tua fé, que consumou, que pagou a cédula que era contrária, tornou ao nosso favor, nos tirou do saco de lodo, nos colocou a veste nova, um novo cântico, e está dizendo para a gente aqui: é noite de despendurar a harpa. É noite de despendurar a harpa. Sabe por quê? Vou falar. Porque tem gente, dá licença, há caminhos largos para o inferno, porque a harpa está pendurada. Porque você pegou aquilo que Deus te deu, pendurou e deu as costas. O nome disso é negligência, pecado. E quando você negligencia a chamada de Deus na tua vida, tu negligencia o teu ministério. Quando você negligencia o seu ministério diante de Deus, olha que silêncio. Ficou difícil, glória. Gostei. Tem gente refletindo. Eu vejo um jargão por aí. Ah, irmão, a chamada dói. Ai, só quem sabe o texto não diz isso. O texto diz assim, ó: muitos são chamados, mas quantos são escolhidos? Não existe peso na chamada, porque Ele chamou a todos. Existe peso no escolhido. Quem é escolhido tem o peso. Por quê? Porque chamar, eu posso chamar daqui. Diaconisa Pamela, chamei ou não chamei? Mas para escolher quem vai no mercado escolher tomate, escolhe de longe? Escolhe como? Vamos, igreja, vamos. Escolhe como? De perto. Precisa estar perto. É Deus chamando quente essa noite para estar perto, para você chegar perto da esperança, para pegar a harpa novamente. Não tem como escolher de longe. Sabe por que o povo estava na Babilônia? Porque estava longe do seu Senhor. Não foi eu que escolhi o tema. O povo sentiu saudade. Sabe por quê? Porque lembrou da época que fazia e servia.
e hoje sabe que não está. Vou falar, desceu. É por isso que você só fica falando o que você fazia, porque você sente saudade, mas hoje ficou tão covarde que não faz mais. Aí só lembra do que fazia. Não, pastor, porque lembra quando nós fazemos? O pastor continua, a pastora continua, e o bonito só de tá que nem historiador, irmão, tá que nem pescador. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. História de pescador no reino não vale, não. Tem crente que pegou um negócio na cabeça de eu já fiz um combati, um bom combate. Já ouviu esse? Só que Paulo está morrendo. Está morrendo? Não é, não. Paulo está morrendo. Combati o bom combate. Guardei a carreira e fiquei cá. Paulo perdeu o quê? A cabeça. Está perdendo a cabeça? Está morrendo? É o primeiro dia? Então agora Deus vai dizer para vocês aí como é que faz. O primeiro dia ele falou o que precisa. Despendura. Despendura. Volta a orar, volta a jejuar, volta a ler Bíblia. Volta a buscar, volta a consagrar. Deus como prioridade. Sabe por quê, irmão? Dor a gente sente. Você quer trocar o seu choro aí pelo sorriso do pastor e da pastora aqui? Vem, bobinho, troca. Troca, vem. Troca, bobinho. Não estou aqui colocando medida para dores e dores. Mas tu, só com quer o peso de ser escolhido? Sabe por quê, irmãos? Tem dia que nós estamos aqui só o caco. Eu não ia falar não, mas o Espírito Santo falou, você não desce sem falar isso aqui. Eu tenho uma filha que ela não é crente. Ontem ela tomou veneno e cortou os pulsos. E eu tive que ir de noite dar o culto de ensinamento. E eu estou hoje aqui pregando, porque a minha harpa não pode ficar pendurada. Porque a Bíblia diz que quando Davi pegava a harpa, ele tocava, o espírito imundo que estava em Saul, ele saía. Então eu vou continuar tocando essa harpa, porque esse demônio lá vai cair por terra. Eu sinto a graça de Deus aqui, eu sinto a presença do grandão aqui. Eu vou continuar tocando essa harpa, porque não tem Zé Pilita que vai ficar no caminho. Toca a harpa, que não tem chucaveira que fique no caminho. Toque a harpa, porque Deus vai dar vitória. Toca a harpa, toca a harpa, toca a harpa. A diferença de uns para outros sabe, que a ferramenta que Deus deu é a ferramenta que garante vitória. Quando alguém tentou dar uma arma para Davi que não era dele, ele rejeitou, porque a que Deus deu ele não trocou. Ele falou, vai ser com a minha, que Deus me deu. Você vai vencer esse gigante com a harpa que Deus te deu. É Deus chamando o crente aqui. Volta a louvar, volta a pregar, volta a ensinar, volta a fazer culto no lar, volta a fazer missão, volta. Se eu pendurar a harpa, eu vou entregar. Eu estou mostrando para o inimigo que eu desisti de batalhar. E aí como é que Deus vai me dar vitória? Se eu desistir, eu vou tocar a harpa aqui, e aquele demônio lá vai cair. Ela não é crente, mas ela vai vir. Vai. Eu não ia falar não, mas Jesus falou comigo, você não desce desse altar sem você falar. Tá lá, irmãos. Tomou veneno e cortou os pulsos. Eu poderia ter mandado uma mensagem. E eu tenho certeza que os pastores iam falar, meu Deus, meu filho, vamos orar. Está na benção. Mas eu sei quem me chamou. Ei, alecrim dourado. Não é só você que está passando luta, não. A diferença
de uns para os outros é que sabe que a coroa que nos espera é maior, é maior. Aquele que tem certeza e convicção da sua salvação, não larga por nada. Se você saiu, é tempo de voltar. Se você saiu, é tempo de voltar. Porque nos tem uma promessa de glória para a vida eterna. Não vim emocionar ninguém, irmão. Até mesmo porque o que eu falei, eu dei os textos. Se você quiser eu te mando o esboço depois. Eu te dei todos os textos. Foi Bíblia. Com base nessa palavra aqui, ó. Com base nessa palavra eu vou profetizar. Teve gente que não entendeu não. Só teve 2 que entendeu. Só teve. Levanta a mão, irmão, pelo amor de Deus. Se liga no culto, se liga no que Deus está falando. Levanta a mão porque eu quero profetizar na tua vida. Não é que não, é debaixo da palavra. Porque Josué ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Atos capítulo 19. Paulo vai dizer no capítulo 6: servirás ao Senhor, tu e a tua casa. Toca a harpa. Toca a harpa, toca a harpa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. Toca a harpa. Toca a harpa, porque esse demônio do vício da sua casa vai cair por terra hoje. Esse aqui desceu agora. Toca a harpa. Toca a harpa, porque Zé Pilintra vai sair de lá. Maria Mulambo vai sair de lá. Exu Caveira vai sair de lá. Zé Pilintra vai sair. Caiu o cavalo, caiu o cavaleiro. Debaixo desta palavra aqui, ó. É dessa palavra. Você e a sua casa vai servir ao Senhor. Vou passar o microfone. 10 anos na rua, vivendo debaixo da escravidão, usuário de crack. Jesus me fez uma promessa: se posicione e toca a harpa. Me posicionei, comecei a tocar. Estava fora, estava afastada. Não foi ela que me ganhou, foi eu. 2 anos chorando, orando, buscando, chorando, orando, buscando, tocando a harpa. Senhor, toca, 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 chorando, buscando, toca, 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 chorando, buscando, Senhor, toca, toca, Senhor, está doendo, toca, doendo, Senhor, eu estou chorando, toca, chorando, toca, sangrando. Não entenderam, não entenderam, não entenderam, não entenderam, meu pastor. Vai ter gente que amanhã não vai lembrar dessa palavra. É Deus são para você, doendo, sangrando, chorando, debaixo de humilhação, debaixo de palavras torpes. Toca. Toca. Pega a harpa, despendura. Vai para cima. Eu já estourei, irmão. Não sei nem se eu volto. Quero agradecer. Quero agradecer a minha riquíssima por meu pastor, me perdoa. Deus abençoe no nome de Jesus, Denilson. Deus abençoe. Toca. Toca. Deus fez na minha vida. Pastor, por que você sabe? Porque Ele fez. Ele tirou a minha esposa do mundo. Ele vai tirar a minha filha também. Toquei 2 anos, eu vou continuar tocando. Eu vou continuar tocando. E se algum dia eu tocar e lá der resultado, e em seguida ele tocar a trombeta, nós vamos juntos para o céu de eternidade. Mas eu não vou parar, porque tem dores que nós nem podemos mostrar para a igreja. Eu só falei isso aqui, irmão, porque o Espírito Santo falou para mim: você não desce desse altar sem falar isso, porque tem pessoas aqui que precisam ouvir. Toca. Deus abençoe, meu.